Vamos agora aplicar a análise de Dupont, em primeiro lugar numa vertente mais simplificada, com três determinantes, e depois a análise de Dupont utilizando cinco determinantes. E claro, a partir da rendibilidade do capital próprio, que vai ser o rácio que vai estar no centro da nossa análise. Isto porque quando nós tratamos de um rácio, a rendibilidade pode ser definida como o montante de resultado gerado por cada euro de recursos utilizados na respectiva obtenção. No seu numerador estará uma medida de resultado do período, e no caso concreto da rendibilidade do capital próprio, o resultado líquido do período, e no denominador, uma medida desses recursos. No caso concreto, o capital próprio. Numerador e denominador devem ter e devem ser consistentes entre si. Sabemos que o resultado líquido do período de uma empresa é pertença dos sócios ou dos acionistas, pois é aquilo que sobra do resultado bruto da entidade depois de remunerar, nomeadamente o fator trabalho, entre outros, através dos gastos com o pessoal, os próprios investidores, através do pagamento de juros, o Estado, através do pagamento do IRC, e a medida de recursos que lhe deve ser contraposta é o investimento efetuado pelos acionistas ou pelos sócios da empresa, ou seja, o capital próprio. A forma tradicional de calcular a rendibilidade do capital próprio, que é conhecida pelo Return on Equity, é dividir o resultado líquido pelo capital próprio. A rendibilidade dos capitais próprios vai medir a capacidade da empresa em gerar lucros através do investimento feito pelos acionistas, revelando quantos euros de resultado são obtidos por cada euro de capital próprio investido. Este indicador ele tem uma polaridade positiva. Ele indica a taxa máxima de remuneração obtida pelo investidor, que é o sócio ou o acionista. No fundo, corresponde também à taxa mínima admissível em oportunidade de investimentos alternativos. A análise de Dupont propõe-se fazer uma decomposição deste indicador, uma decomposição da rendibilidade do capital próprio em determinantes do mesmo indicador. E através da análise dessas determinantes, nós podemos propor de forma estratégia o aumento de cada uma delas, de uma ou de várias, de forma a que no final tenhamos uma elevação do próprio indicador. Mas vamos começar por analisar uma determinada empresa. Temos aqui as contas de uma empresa que tem como classificação de atividade económica 96.230, é uma cadeia de ginásios que opera aqui em Portugal, uma empresa já com 24 anos, portanto é uma empresa já madura. Em 2023 registou cerca de 35.448.280 de volume de negócios, vendas e prestações de serviços, um EBITDA ajustado a rondar os 11.182.819,67 euros, resultado líquido 2.145.117,66, um ativo total a ultrapassar os 57 milhões, um passivo que ultrapassa os 47 milhões, um capital próprio de 9.670.196,70, tem uma autonomia financeira, ou teve uma autonomia financeira em 2023 de 16,83, acima da média setorial, que rondou os 12,64, uma solvabilidade de 20,24%, também acima da média setorial, 14,47%. E em termos de outros rácios, o meu foco estará então ao nível da rentabilidade financeira, na rentabilidade do capital próprio, em 2023 22,18%, bastante acima da média setorial,
12,78, mas nós vamos efetivamente fazer uma análise Dupont aqui à rentabilidade do capital próprio. Para tal, eu já construí aqui um quadro daquilo que eu preciso para efetivamente termos aqui uma análise de Dupont. Eu tenho aqui a evolução do balanço 2023, 2022, 2021, a evolução da demonstração dos resultados ao longo deste triênio, mas já elaborei aqui um documento aqui para uma folha onde já tenho os meus valores, as minhas rúbricas e o montante de cada uma delas para o período de 2023, para facilitar agora a minha análise. Bom, vamos só repetir aqui o cálculo da rendibilidade do capital próprio. A rendibilidade do capital próprio, como nós sabemos, resulta em dividir o resultado líquido do período pelo capital próprio. Em 2023, o resultado líquido do período 2.145.117,66. O capital próprio da empresa 9.670.196,70, portanto são os tais 22,18% que tínhamos ali verificado anteriormente na estrutura de indicadores e bastante acima da média setorial. Agora, a análise de Dupont propõe-se fazer uma decomposição deste indicador em primeira instância e numa visão mais simplificada, a decomposição em 3 determinantes. A primeira determinante é a rendibilidade líquida das vendas. A rendibilidade líquida das vendas que passa aqui por simplesmente dividir o resultado líquido da empresa pelo seu volume de negócios. Bom, dividindo o resultado líquido que se cifrou aqui em 2.145 pelo volume de negócios da entidade, 35 milhões, ou seja, 6,05 de rendibilidade líquida das vendas. A rendibilidade líquida das vendas ela pode ser lida como o montante do resultado líquido medido em cêntimos obtido por cada euro de vendas. E quanto maior for o resultado por unidade monetária de vendas, maior será a rendibilidade do capital próprio, porque é uma das suas determinantes. Depois temos a rotação do ativo, em que vamos aqui calcular o indicador dividindo o volume de vendas da empresa, ou o volume de negócios da empresa, pelo total do ativo, pelo ativo total, 61,70. A rotação do ativo é um indicador de eficiência, em que a empresa utiliza, a eficiência com que a empresa utiliza os seus recursos. Se com um dado volume de ativos a empresa conseguir efetuar um maior volume de negócios, então isso contribuirá, obviamente, de forma positiva para a rendibilidade do capital próprio. Depois temos a questão da alavanca financeira, que é aqui a terceira determinante da análise de Dupont. Aqui a alavanca financeira resulta num rácio onde vamos dividir o ativo da empresa, cerca de 57.448.471 pelo capital próprio da mesma, e o que dá 594,08%, 5,94 vezes. É uma alavanca financeira muito alta. A alavanca financeira é um indicador de endividamento, de dívida. Quanto menor for a proporção do capital próprio a financiar o ativo, mais alavancada ou endividada a empresa está e maior tenderá a ser a rendibilidade do capital próprio, mas das 3 determinantes não é aquela que mais se aconselha. Vamos só fazer uma verificação. Multiplicando a rendibilidade líquida das vendas pela rotação do ativo, pela alavanca financeira, com efetivo a rendibilidade do capital próprio é de 22,18%. O produto das 3 determinantes resulta do indicador final. E, obviamente, temos agora de definir aqui um conjunto de estratégias para, futuramente, aumentar a rendibilidade do capital próprio, fundamentalmente pela área económica
rendibilidade líquida das vendas, rotação do ativo, e não pela alavanca financeira, porque isto vai acarretar cada vez mais risco financeiro para a empresa. Uma outra vertente da análise de Upon é a decomposição em 5 determinantes. E, portanto, isto vai nos permitir, efetivamente, uma análise mais robusta aqui e uma definição mais ampla de possibilidades estratégicas para elevar, no final, a rendibilidade do capital próprio. Nesta decomposição em 5 determinantes, nós começamos pela eficiência operacional, em que vamos dividir o resultado operacional da empresa, que é o EBIT, 5.117.102.94, pelo volume de negócios, 35.448.280.68, 14.44 de eficiência operacional, isto traduz a rentabilidade das operações principais. Um valor alto indicaria uma boa gestão de gastos ou um forte poder de fixação de preços. Tem efetivamente uma implicação direta na rendibilidade do capital próprio, elevando esta determinante, elevamos a rendibilidade do capital próprio, obviamente ceteris paribus, mantendo as restantes constantes. Depois temos a rotação do ativo, dividimos o volume de negócios, o ativo da empresa, já tínhamos feito este cálculo, 61,70. Depois temos a alavanca financeira, também já do nosso conhecimento, mas vamos novamente traduzi-la aqui, dividindo o ativo pelo capital próprio da empresa, uma empresa fortemente alavancada. Esta zona a verde é a área, digamos que económica, e depois temos a área financeira, onde então começamos pela alavanca financeira, depois temos a carga de juros, onde vamos dividir o resultado antes de impostos pelo EBIT da empresa. E, portanto, a carga de juros cifra-se em 49,63. Isto traduz o impacto dos gastos financeiros nos resultados, ou seja, os juros suportados, no âmbito da dívida onerosa da empresa. Um valor mais próximo de 1 indicaria um menor impacto dos juros. Aqui é um valor que se afasta e para menos da unidade ou dos 100%. Um aumento da rendibilidade do capital próprio através do menor peso dos encargos financeiros seria aquilo que se consideraria. Depois temos o efeito fiscal, onde vamos dividir o resultado líquido do período pelo resultado antes de impostos. Este efeito fiscal, no fundo, ele é o complementar da taxa efetiva de IRC. A taxa efetiva de IRC desta empresa é de 15,53. Esta é a parcela que vai para o Estado. Aquilo que fica nas mãos da empresa em termos de resultados é o efeito fiscal, 84,47. Vamos apenas fazer aqui a confirmação dos 5 indicadores. O produto dos 5 indicadores consistirá, obviamente, na rendibilidade do capital próprio. Fazendo então o produto dos 5, temos os tais 22,18 e está confirmada assim o resultado. Obviamente que isto vai nos permitir definir estratégias em quais vamos atuar para aumentar, no final disto, a rendibilidade do capital próprio. Iremos atuar na eficiência operacional, iremos elevar, melhorar a rotação do ativo, mais eficiência, com um mesmo ativo produzir mais volume de negócios. Vamos, obviamente, trabalhar a alavanca financeira e a carga de juros? Claro que não, porque aqui temos o risco financeiro associado, é a pior das estratégias. E depois temos o efeito fiscal, onde a empresa já tem um efeito fiscal bastante alto, já fica com uma parcela bastante considerável dos seus resultados nas suas mãos. Portanto, a definição de estratégias agora é fundamental.